O Fluminense está próximo de anunciar a renovação de contrato com o atacante. Tem 2 clubes interessados em joia do Flusão e a situação contratual dele é um pouquinho delicada, tem um imbróglio aí que é bom a gente ficar de olho nessa situação. Para o jogo de amanhã contra o Grêmio, a gente tem algumas informações, tanto quanto a equipe gremista, quanto sobre a escalação tricolor para esse jogo. Muita coisa para a gente debater ao longo desse vídeo aqui. Então, desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, a gente vai falar aí muito do Flusão. O Fluminense está muito próximo de anunciar o acerto com o atacante John Kennedy. De acordo com o GE, o Flusão vai estender o vínculo do camisa 99 tricolor até o final de 2027. Vale lembrar, o contrato atual do JK com o Flu é válido até o final de 2026. O Fluminense está fazendo essa movimentação depois de trazer o John Kennedy de volta. Vale lembrar, né, ele passou os primeiros 6 meses da temporada de 2025 jogando pelo Pachuca do México. O Fluminense com muita necessidade de centroavante, por mais que o Everaldo tenha marcado 2 gols ontem, está muito longe de agradar a torcida. O Germancano também não vive a sua melhor fase, né? Desde 2024, o Germancano não vem vivendo a sua melhor fase, então o John Kennedy surge aí como uma esperança nesse retorno. Com um vínculo tão curtinho, né, para um jogador como ele, o Fluminense quer estender por mais uma temporada até o final de 2027. Vale lembrar, a gente vem comentando aqui, informação trazida pelos amigos da ESPN, Rafael Marques e Thiago do Amaral, também trazida pelo Vitor Lessa, é de que o Fluminense busca também a contratação de mais um centroavante. Além do retorno do John Kennedy, além de ter o Everaldo e o Germancano no elenco, o Fluminense está monitorando o mercado para contratar um centroavante, que é um jogador ali que seja uma oportunidade de mercado, de preferência que atue no futebol do exterior e que esteja em final de contrato para o Fluminense trazer sem os custos da aquisição, né? Pagando somente ali os salários e as luvas. É uma posição carente no Flu, né? O Renato Gaúcho testou ali no jogo contra o São Paulo, o John Kennedy formando uma dupla de ataque, escalou ele junto com o Everaldo ali. Esse primeiro teste não me agradou bastante, mas vale lembrar, né? A melhor fase do John Kennedy no Fluminense foi justamente formando uma dupla de ataque. Para mim, de longe, tá? A melhor época do John Kennedy era quando ele jogava em dupla com o Germancano. Ali em 2023, o Diniz botava o André na zaga, recuava o Paulo Henrique Ganso, botava aquele 4-2-4 dele. O John Kennedy jogava ali com o Germancano na dupla, né? Eles acabavam revezando quem ficava mais na referência, quem ficava mais solto. O John Kennedy tem um pivô, acho eu, melhor do que o do Germancano, então muitas vezes ele fazia essa parede, mas também muitas vezes chegava por trás ali como um segundo atacante para ajudar na criação. Então, talvez a ideia do Renato seja, de fato, né, usar essa dupla, você tem o John Kennedy como um segundo atacante e ter mais um outro jogador para referência. Fato é que essa posição do camisa 9 é uma necessidade grande do Flu, a gente precisa desse fazedor de gols. Ontem o Everaldo cumpriu a parte dele, fez os seus gols, mas a gente sabe que é um jogador difícil de contar quando a gente precisa de bola na rede, né? Não é o forte do Everaldo. Então o Fluminense parece estar confiando bastante no John Kennedy, trouxe o homem de volta, vai estender o vínculo dele agora até o final de 2027, informação trazida pelos amigos do GE. Quero saber de você, tricolor ligadinho aqui na Central Fluminense. O que você acha dessa renovação? É uma boa notícia? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. E tem 2 clubes de olho na situação de promessa tricolor. Eu tô falando do atacante Riquelme Felipe, que recentemente, né, nesse ano de 2025, foi promovido aos profissionais do Fluminense, chegou a ter um momento de maior destaque no começo do ano, se tornou titular ainda com o Mano Menezes, e quando passou pela oscilação natural da idade, acabou perdendo um pouco de espaço. Ao longo do ano ele teve um problema físico, né? Teve uma lesão ali no joelho, ficou 2 meses de fora e aos poucos veio tentando recuperar o seu espaço no tricolor. Recentemente desceu ao sub-20 junto com o Wallace Davi e Isaac, seus antigos companheiros de esquadrilha 07, para ajudar o Fluminense na reta final ali do Brasileirão da categoria e também a conquistar o título do torneio OPG Sub-20. Só que acontece, tem um grande imbróglio envolvendo a situação do Riquelme. A gente trouxe no começo do ano a informação de que ele estava com uma renovação de contrato encaminhada com o Fluminense. Naquela altura ele assinaria por mais 5 temporadas. Só que o que aconteceu? Detalhes burocráticos impediram que essa renovação fosse assinada e as partes não chegaram até o momento a um acordo. Só que, para além dessa renovação do Riquelme, existe um imbróglio maior rolando. Isso porque o atual contrato do Riquelme Felipe foi assinado em 2023. O Fluminense fez esse anúncio de maneira oficial em abril de 23.
Naquela altura, o Fluminense assinou com o Riquelme até abril de 2028, portanto, por 5 temporadas. Só que acontece, o Riquelme é um jogador nascido em 2007, portanto, em 2023 ele tinha 16 anos. E a legislação da FIFA não permite que jogadores menores de 18 anos assinem contratos por mais do que 3 temporadas. Aí você vai se perguntar, pô, mas por que o Fluminense assinou então um contrato por 5, já que a FIFA não permite? Então, gente, é porque existe uma discordância. Porque a FIFA não permite, mas por outro lado, a CBF libera esse tipo de vínculo por 5 temporadas. Então o Fluminense assinou com o Riquelme e já fez com outros jogadores, tá? Eu lembro, por exemplo, do Arthur, que era chamado de Príncipe de Xerém na época, quando ele estava lá com 16 anos, assinou esse contrato profissional, ele também assinou por 5 temporadas. É uma coisa padrão ali que o Fluminense vem fazendo, não só o Fluminense, tá? Vários times brasileiros. Só que o que acontece? Nesse momento, essa situação está causando um pouquinho de desconforto e de imbróglio, justamente porque o Fluminense não conseguiu ainda estender esse contrato do Riquelme Felipe, que ia estender no começo do ano, não conseguiu chegar a esse acordo, e aí existem duas interpretações, porque por parte da galera que olha pela ótica da FIFA, de que não permite o contrato de 5 anos assinado com um jogador de 16 anos, o contrato atual só valeria até abril do ano que vem. Ou seja, né, na letra fia da lei, o Riquelme já poderia até assinar um pré-contrato com uma outra equipe a partir de setembro ou outubro, se eu não me engano, que é 6 meses antes do final do vínculo. Mas o Fluminense entende que, como a CBF deu o aval, o contrato pode valer e vale até abril, de 2028. Mas tem essa situação um pouco delicada, então no caso de algum clube chegar aqui para contratar o Riquelme mais para perto dessa data, tentar assinar um pré-contrato, ou até mesmo em abril do ano que vem, muito provavelmente essa situação teria que ser resolvida na justiça. E aí já tem 2 clubes monitorando essa situação. O Barcelona é um dos clubes interessados no Riquelme Felipe. Essa notícia tinha saído lá no Mundo Deportivo e foi confirmada aqui pela Central Fluminense. Eles também na época falaram sobre isso, né, do contrato do Riquelme acabar em abril de 2026. Eles só falaram que o contrato acabava, eles não deram esse detalhe que eu estou dando aqui do porquê que existe essa discordância. Além do Barcelona, existe o Palmeiras também monitorando e acompanhando de perto a situação do jogador. Esse vínculo atual do Riquelme com o Fluminense, ele possui uma multa rescisória para o exterior de 50 milhões de euros, uma multa relativamente alta, é padrão ali quando se trata de jovens jogadores da base, e a multa nacional é de 40 milhões de reais. Você pode se perguntar, pô, 40 milhões de reais é uma multa baixa, né? Por que o Fluminense botou uma multa tão baixa assim para um jogador que é uma promessa tão grande? Então, eu explico para vocês. O que acontece? A multa nacional, essa diferença existe por quê? A multa para o exterior é algo que o clube negocia ali com o jogador, com o seu agente e tudo mais, e define. Pode ser qualquer valor. A multa nacional é definida pela Lei Pelé. E essa multa é 2.000 vezes o salário do jogador. Então, ela é baseada no salário. Não poderia ser maior do que 40 milhões de reais, também não poderia ser menor. Para ter uma multa nacional maior para o Riquelme ou para qualquer outro jogador, precisa efetuar uma renovação e conceder um aumento. Então, nesse momento, essa é a situação que existe. Existe um imbróglio. Vai ter gente que vai olhar e vai falar, pô, o Riquelme pode deixar o Fluminense de graça em abril de 26. Vai ter gente que vai olhar, não, mas a CBF falou isso, então o contrato vale até abril de 2028. Mas fato é que se chegar algum clube aqui para tentar tirar o Riquelme de graça do Fluminense, essa situação vai ter que ser resolvida na justiça. Palmeiras e Barcelona monitoram e analisam a situação do jogador. E falando do mercado de chegadas no Fluminense, tem um jogador que não vai chegar mais. Os amigos do GE acabaram de publicar a informação de que o Vitinho não será reforço do Fluminense. A informação do GE dá conta de que houve uma conversa nessa sexta-feira e nela o Vitinho pediu mais tempo para decidir o seu futuro. Com isso, o Fluminense optou por desistir formalmente da negociação, já que tem pressa para atacar outras frentes e reforçar o elenco tricolor. Vale lembrar, né, o Fluminense chegou a fazer uma proposta oficial pelo Vitinho, que está sem clube desde maio, quando ele saiu do Al Ettifaq da Arábia Saudita. Só que depois da proposta do Fluminense surgiu uma outra proposta de um outro clube lá da Arábia Saudita. E essa proposta foi vista, né, como uma proposta financeiramente considerável, muito boa para o jogador. A gente sabe que clubes sauditas têm bastante dinheiro, né, para investir ali, principalmente nos salários do Vitinho. Então, com isso, acho que ficou, né, na cabeça dele, no coração do jogador, essa dúvida do que fazer. E o GE trouxe para a gente que ele pediu mais tempo para o Fluminense para se decidir. Flusão tem pressa e decidiu se retirar da negociação. Vale lembrar, né, o Fluminense ainda tem negociações em aberto com o Santiago Moreno, do Portland Timbers, uma negociação que é vista com bastante otimismo. O jogador deve sim ser reforço tricolor. Além dele, tem a situação do Lucas Ribeiro, meio atacante do Mamelodi Sundowns, com quem o Fluminense disputa a contratação junto
ao Qatar Sports Clube, fez uma proposta também ao jogador. O Vitor Leste até trouxe que a negociação com o clube do Qatar estava mais avançada, mas ainda não foi batido o martelo. O Fluminense ainda tenta sim a contratação do meia atacante Lucas Ribeiro. Vamos falar um pouco agora de Fluminense e Grêmio. Amanhã tem essa partida importante para a gente voltar a vencer pelo Brasileirão. Antes da gente começar com as informações, eu quero rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, me falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco o canal alcança. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Nelson de Aracaju, Sergipe, pro Eliezer de Manaus, Amazonas, pro da Mata de Petrópolis, pro Assis de Manaus, Amazonas e também pro João Batista, lá de Sergipe. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçar. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo da Central? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos acompanhando. Combinado? Vamos falar desse jogo de amanhã entre Fluminense e Grêmio. Como eu disse, o Fluminense precisa voltar a vencer pelo Brasileirão. A gente conseguiu uma ótima vitória contra o Inter na Copa do Brasil, agora no meio de semana, mas no Brasileirão são 4 derrotas consecutivas desde que voltamos da Copa do Mundo de Clubes. Falando da partida, tem uma notícia que, para quem é mais supersticioso, quem gosta de pegar isso, é uma ótima notícia. Isso porque a CBF definiu o árbitro desse jogo. O árbitro é o Lucas Paulo Torresim, do Paraná. Vai ser a terceira vez que esse juiz, que tem 42 anos, apita um jogo do Fluminense. E o retrospecto até o momento é espetacular, gente. Ele apitou 2 jogos do Fluminense e o Fluminense venceu as 2 partidas. O primeiro jogo foi em 2024, a gente jogou fora de casa contra o Bragantino e venceu por 1-0 com um gol do Cauã Elias. No segundo jogo foi esse ano no Beira-Rio contra o Internacional pelo Brasileirão. O último jogo do Flu antes de viajar para a Copa do Mundo de Clubes. A última vitória do Fluminense no Brasileirão, inclusive, né? Kevin Serna e Paulo Baia fizeram os gols da vitória tricolor. Eu tenho alguns outros detalhes aqui que eu peguei lá no portal flusão.info, portal fantástico para você acompanhar as estatísticas do Fluminense. Além desse 100% de aproveitamento que o árbitro tem, que o Fluminense tem sob o comando desse árbitro, ele jamais utilizou o VAR em jogos do Fluminense e apenas distribuiu 2 cartões amarelos e nenhum cartão vermelho. Então esse é o árbitro responsável por comandar Fluminense e Grêmio amanhã no Maracanã. Quero falar um pouquinho sobre o Grêmio, que tem o seu treinador, um velho conhecido nosso, que é o Mano Menezes, estava aqui conosco no começo da temporada, e ele vai ter alguns desfalques para essa partida. São 8 jogadores que não estão à disposição da equipe do Grêmio. André Henrique lesionado, Cuejar lesionado, Monsalve lesionado, João Pedro lesionado, Rodrigo Eli lesionado, Gustavo Martins lesionado, Marlon e Christian Oliveira suspensos, não atuam pelo Grêmio nesse jogo de amanhã contra o Tricolor. Pelo nosso lado, a gente tem o Juan Pablo Freitas suspenso, nosso zagueiro titular ao lado do Thiago Silva não poderá jogar, e com isso é uma situação bem complicada para o Renato Gaúcho. Isso porque quem geralmente é o substituto imediato do Freitas, ou até mesmo titular quando o Renato entra com 3 zagueiros, é o Inácio. E o Inácio tá machucado, não vai ter condições de jogo nessa partida de amanhã. Então, com isso, o Renato vai quebrar um pouquinho a cabeça, mas o GE trouxe pra gente a provável escalação tricolor para essa partida e o Renato Gaúcho está seguindo com o seu rodízio de elenco. De acordo com o GE, a escalação será o Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Thiago Silva e Manuel assumindo a vaga do Freitas e o Guga lá na esquerda. No meio-campo, Hércules, Martinelli, Paulo Henrique Ganso. Lá na frente, Serna, Keno e Everaldo. Então vamos lá, algumas coisas a se comentar aqui. Manuel assumindo a posição do Freitas. As opções que sobraram com o Freitas suspenso e Inácio lesionado eram justamente o Manuel e o Thiago Santos. O Thiago Santos, ao longo da temporada, vem ganhando mais minutos do que o Manuel. Mas o Renato algumas vezes usou o Thiago Santos justamente como volante. Esse jogo que eu falei, que a gente venceu contra o Inter lá por 2-0, o Thiago Santos jogou como volante, titular como volante. Então assim, é um cara que tem ganhado minutagem com o Renato, mas não necessariamente como zagueiro. O Manuel, até agora, praticamente não jogou na temporada. O jogo contra o São Paulo, domingo passado, que o Fluminense perdeu, foi apenas o 6º jogo do Manuel na temporada, tá? Não é nem como titular, é na temporada, 6ª participação. E se você parar para analisar esses números, são 2 jogos lá no comecinho do estadual com o Marcão, são 2 jogos de Copa Sul-Americana
com um time completamente alternativo e poupado. Foi um jogo no Carioca ainda em janeiro contra o Madureira que a gente empata em 0-0 e agora esse jogo contra o São Paulo. Então, um cara que vem tendo muito poucos minutos, mas vai ganhar mais uma oportunidade amanhã nesse time do Fluminense. Na lateral esquerda, René e Fuentes não estão 100%, então o Renato segue com o Guga ali na posição. E aí do meio para frente tem um pouco mais de novidade, né? O Ganso voltando ao time titular, ganhando mais uma oportunidade. E lá na frente o Keno formando o trio de ataque com o Serna e com o Everaldo. Quero saber de você, tricolor ligado aqui na Central Fluminense. Tá confiante, tá otimista que a gente consegue voltar a vencer amanhã no Brasileirão contra o Grêmio? Então comenta aqui embaixo para mim o seu palpite para esse jogo. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.